você, venha para o Progressistas. Acreditamos em Deus, na família e na defesa da propriedade privada. Somos um partido que promove a igualdade. Aqui, as mulheres participam, têm vez, voz e são valorizadas de verdade. Felice! À frente da presidência em Minas, vamos juntos fazer um partido mais forte e com maior participação do cidadão. Vem com a gente! Variedades e presentes é na RH. Os melhores utensílios para sua casa e naquele precinho você só encontra aqui. Água de passar roupas da Tropical Aromas, só R$ 12,90. Difusor de ambientes Tropical Aromas, só R$ 11,90. Cesto organizador, a partir de R$ 6,90 a unidade. Dispensador de detergente, R$ 14,90. Esfregão Mob Spin 360, só R$ 89,90. RH Variedades e presentes da nossa loja para sua casa. Olá pessoal, eu sou Moisés Freitas e nós temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre às 9h15 da noite, aqui na TV Rio Doce. Programa ao vivo, jornalismo com responsabilidade, coragem e ousadia e principalmente a sua participação. E eu convido a todos vocês a participarem. Programa Moisés Freitas, de segunda a sexta-feira, sempre às 9h15 da noite. Habite Estilo Inteligente apresenta Guilherme Arantes, cantando seus grandes sucessos em um show intimista e emocionante. Dia 3 de novembro, no Auditório Imaculada, em Valadares. Ingressos limitados. Garanta já o seu na Habite do Centro e do GV Shopping, Óticas França, Marie Cherie Makeup ou pelo site Ingresso Nacional. Apoio Nossa Clínica, WR7 Energia Solar, Açaí e Companhia e Arqué Arquitetura. Realização Gato Produções. Você quer fazer planos? Vitaplan, o plano de saúde que cabe no seu bolso. Complexo hospitalar, clínica, laboratório e atendimento 24 horas para cuidar de você. Vitaplan, Hospital Bom Samaritano. Seu plano é ter saúde. Olá, muito boa noite. Está começando Cuidando de Você, o programa da TV Rio Doce, segunda, quarta e sexta, 18h30, que tem o objetivo de levar informação para você cuidar da sua saúde, qualidade de vida, bem-estar. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado às pessoas que estão encontrando conosco, que falam, eu estou assistindo sempre, acompanhando os programas, pessoas que mandam mensagem pelo Facebook, pessoas que mandam mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp. Muito obrigado mesmo. Inclusive, as perguntas que foram enviadas para o nosso último entrevistado, foi o Dr. João Antônio falando sobre trombose, já foram todas repassadas para ele, tá? Ele vai responder e garantiu que vai responder. Você pode fazer isso, pode usar as nossas redes sociais para mandar suas perguntas, para sugerir um tema ou um entrevistado. Inclusive, o tema de hoje é uma sugestão de telespectadores que pediram há muito tempo para a gente falar sobre a relação da alimentação com o ganho de peso e também, claro, com o emagrecimento. Por isso, nós convidamos, está aqui conosco hoje, um especialista, nutricionista, doutora Paula Werneck. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar presente aqui e eu que agradeço o convite. Pois é, a gente fala aqui sobre ganho de peso, emagrecimento e a relação com a alimentação. Então vamos começar bem de base mesmo, né? Qual é a relação da alimentação com o ganho de peso? Então, quando a gente fala sobre ganho de peso, sobrepeso, obesidade, alimentação tem uma relação direta. Mas hoje existem vários outros fatores que estão relacionados ao ganho de peso. Uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados, fritura, alimentos que são industrializados, os excesso de carboidrato refinado, como massas, pães, bolachas, os fast foods, tem uma relação direta com o ganho de peso. Mas, para além disso, existem outros fatores que estão relacionados ao ganho de peso.
E a gente pode citar, por exemplo, o sono. Então, uma noite mal dormida vai interferir no processo não só de perda de peso, o indivíduo que está tentando emagrecer, se ele não dorme bem. É o primeiro ponto que a gente precisa controlar, é esse sono, precisa dormir bem, porque se ele não dorme bem, ele vai ter um problema num processo que nós chamamos de ciclo circadiano. O que é isso, Paula? É o funcionamento normal do nosso corpo, o horário que a gente vai dormir, o horário que nós vamos acordar, o horário que nós vamos comer. E quando isso não está ajustado, a gente tem uma elevação de um hormônio que é bastante conhecido, que se chama cortisol. E o excesso desse cortisol ou a queda desse cortisol prejudica o processo de emagrecimento. Além disso, a inatividade física também é uma coisa que prejudica, né, que faz com que o indivíduo ganhe peso. O sedentarismo é um problema grave. Eu falo que não existe fazer dieta sem fazer atividade física. A gente precisa associar atividade física à alimentação adequada. Além disso, existe hoje também, Márcio, é importante a gente passar isso para as pessoas, o que nós chamamos de disruptores endócrinos. O que é isso? São substâncias que às vezes a gente ingere sem perceber, que também prejudica a perda de peso e que também nos faz aumentar esse peso, como por exemplo o plástico, garrafinha de plástico, de água, a água armazenada em garrafas plásticas. Nós temos ali bisfenol, uma substância que faz essa disrupção endócrina, ou seja, prejudica a ação dos hormônios e que também dificulta o processo de perda de peso. Além disso, por que comer carboidrato, pães, como a gente falou, as frituras, por que isso dificulta o emagrecimento e isso leva à obesidade? Não é só por conta do valor energético exagerado, mas também pela ausência dos micronutrientes que nós precisamos para que o nosso corpo funcione bem. Quais são eles? As vitaminas e os minerais. Então, quando o paciente me procura, a primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar o que está inadequado. Se esse paciente tem deficiência, se ele tem deficiência de ferro, por exemplo, as mulheres, é muito comum, eu recebo no consultório, as mulheres com uma ferritina baixa. O que é ferritina, pessoal? Ferritina é a reserva de ferro do nosso corpo. Essa ferritina baixa não caracteriza anemia, mas como ela é a reserva do ferro, se essa mulher que tem uma tendência a ter uma ferritina mais baixa por conta do período menstrual, que a gente tem a perda de sangue mensalmente, né, no caso das mulheres, então elas tendem a ter essa ferritina mais baixa. Se a gente não controla isso, a gente prejudica o metabolismo. Consequentemente, não é o suficiente a gente prescrever uma dieta, fazer atividade física, essa pessoa vai viver cansada. Então, ajustar todo o metabolismo para que nós tenhamos uma perda de peso saudável é fundamental. Então, até chegar no momento de focar na alimentação, olha, você vai comer isso, vai deixar de comer aquilo, ou vai comer isso em tal hora, tem todo um processo, né? Não é só a alimentação. Ajustar, não. Tem todo um processo que vai desde a questão fisiológica, metabólica, tem tudo ser investigado na vida daquela pessoa, fatores emocionais, estilo de vida, tudo tem que ser investigado, né? Por exemplo, um outro exemplo que eu posso citar, algumas pessoas têm uma dificuldade digestiva muito grande, principalmente quanto mais nós envelhecemos, com o envelhecimento é normal que nós tenhamos diminuição de várias funções do nosso corpo, como por exemplo da própria digestão. Então diminui a nossa capacidade de produção enzimática. Esse tipo de paciente, indivíduo que chega com queixas relacionadas ao sistema digestivo, primeira coisa que eu preciso fazer, ajustar essa dificuldade. Como que nós fazemos isso? Eu prescrevo as enzimas digestivas, por exemplo, que ajuda muito nesse desconforto gástrico que o paciente apresenta. Além disso, se o paciente tem alguns sintomas que caracterizam um processo que se chama disbiose. Paulo, o que é disbiose? Disbiose é um desequilíbrio de uma população enorme que existe no nosso intestino, que se chama microbiota intestinal, ou flora intestinal, que flora intestinal é um termo que as pessoas conhecem mais
do que a microbiota intestinal. Os dois termos, eles estão corretos. E essa microbiota intestinal, quando ela está em desequilíbrio, ela gera uma série de sintomas gastrointestinais, como empachamento, né? A pessoa se sente empazinada, gases, constipação intestinal, ou tem indivíduo que vai oscilar, hora diarreia, hora constipação. E esse desequilíbrio gera um processo inflamatório. Nossa, Paulo, mas um processo inflamatório porque o desequilíbrio dessa microbiota gerou como? Por quê? As bactérias gram-negativas, que é o nomezinho lá do filo dessas bactérias, que quando estão em desequilíbrio, quando eu tenho um excesso de gram-negativo em detrimento das gram-positivas, ela tem lá na membranazinha dela uma substância que se chama LPS, que é lipopolissacarídeo. E esse lipopolissacarídeo, ele gera uma cascata inflamatória no nosso corpo. Então, percebe como a nutrição vai muito além da gente prescrever uma dieta equilibrada. Olha, igual você falou, mas você vai comer. Sim, a gente determina tudo que o paciente vai comer ao longo do dia. Mas existem vários outros subterfúgios que nós podemos lançar mão para ajudar esse paciente. Não apenas conseguir executar o que ele precisa para que ele tenha uma melhora de redução de gordura corporal, de perda de peso, mas que também tenha melhora de várias queixas que ele possa apresentar, como essas que eu coloquei em relação ao sistema gastrointestinal. Então, nem sempre o que se come, a alimentação é o grande vilão, a grande vilã do ganho de peso. Paulo, nós fomos um país, o Brasil, até meados da década de 80, ou um pouquinho mais, da desnutrição, né? Morriam crianças desnutridas, de fome. Era uma epidemia, era um problema de saúde pública. De algumas décadas para cá, viramos o jogo, infelizmente, para algo também um problema de saúde pública, que é o sobrepeso e a obesidade. Né? Então, isso é o estilo de vida que mudou, é tudo isso. O mau comportamento, é o estresse, é a busca pela produção, por ter cada vez mais, a falta de prática de atividade física, a alimentação incorreta, a preferência por industrializados, tudo isso pode jogar na balança, no pacote e debitar essa mudança de um país de sobrepesos e também de obesos. Tudo isso está ligado a essa situação? Exatamente. A última pesquisa que nós temos do nosso país, que é a POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar, que foi divulgada, mais de metade da população, quando nós somamos sobrepeso mais obesidade, está acima do peso. Então, não só obesos, mas quando se soma sobrepeso mais obesidade, mais da metade da população adulta do Brasil está acima do peso. E o que está atrelado a isso? Todos esses fatores que você mencionou: estilo de vida, alimentação inadequada, excesso de industrializados, inatividade física, essa necessidade de produzir muito, e aí o indivíduo acaba não priorizando o seu autocuidado, as noites mal dormidas, o estresse, porque, voltando lá no cortisol, excesso, indivíduos mais estressados, entre aspas, eles terão ou um excesso desse hormônio ou uma produção inadequada. Esse hormônio, ele é fundamental para a vida, todos nós precisamos do cortisol, mas ele precisa estar em equilíbrio. E quanto mais estresse, quanto noites mais mal dormidas, mais desequilíbrio nós teremos em relação a esse hormônio. Hidratação inadequada, a genética também, hoje existe o que nós chamamos de epigenética, que é um ramo da ciência que estuda a relação dos nossos genes e as diversas morbidades que nós podemos apresentar ou não. O gene mais estudado em relação à obesidade é o FTO, mas nós não podemos atribuir à obesidade só a questão genética, ele é apenas um dos fatores. Então, uma coisa que e o ambiente também. O ambiente, hoje os trabalhos mostram que o que nós chamamos de ambiente, por exemplo, ambiente obesogênico. O que é isso? Você vai num local e lá tem, vamos supor, o refrigerante.
mas você pode tomar o tanto de refrigerante que você quiser. Não tem locais que geralmente é assim? Você pega o copo e você pode tomar Vai reabastecendo o copo. livremente. Isso é um ambiente obesogênico. Por quê? É um ambiente que vai remeter ao excesso alimentar. Então, o ambiente também influencia nas nossas escolhas. A velocidade que nós nos alimentamos. A relação, o cuidado que nós temos com o ato alimentar. Hoje se fala muito no Mindful Eating. O que é isso? Comer com atenção plena, prestar atenção naquilo que você está fazendo. Não prestar atenção no que você faz no momento em que você come, também leva ao excesso de peso, por vários motivos. Primeiro, que não dá para o seu cérebro entender que você está saciado. E segundo, que a literatura já mostrou que isso leva também a escolhas inadequadas. Ou seja, vários fatores estão atrelados à obesidade. Medicamentos, alguns medicamentos interferem no metabolismo, então faz com que o indivíduo tenha dificuldades, então tem alguns medicamentos que também prejudicam, ou seja, são muitos fatores relacionados à obesidade. Obesidade é uma doença multifatorial, ou seja, existem vários fatores atrelados ao processo. É muito simplista da nossa parte dizer que tratar a obesidade, seria muito simplista tratar a obesidade com é só você fazer atividade física e dieta. Não. Existe todo um trabalho por trás disso e principalmente o comportamento também. O indivíduo precisa entender que bons hábitos de vida precisam ser para sempre. Essas dietas, Márcio, muito restritas, que coloca lá que você vai comer 500 calorias por dia, você não consegue manter isso. Comer bem, com qualidade, é o que eu falo para os meus pacientes, é para o resto da vida. Eu, você, todo mundo que queira ter um envelhecimento saudável, ter uma vida plena, precisa se cuidar. É claro que, dependendo da fase, da sua necessidade específica, por exemplo, atendo pacientes obesos, tenho pacientes renais, tenho pacientes diabéticos por conta da minha formação em diabetes. Cada um deles tem uma necessidade diferente. Não existe algo que é bom para você, que é bom para o fulano, para o ciclano. Mas todos nós, o fato é que todos nós precisamos nos cuidar. Não é dieta, cuidar não é só hoje, amanhã parei e não vou fazer mais e tá tudo bem. Não, Mudar a vida. É mudar o comportamento. Eu digo para os meus pacientes que é o seguinte, internalizar dentro de você que o cuidado nutricional é para sempre. Nem cuidado nutricional, estilo de vida, fazer atividade física, controlar estresse, dormir bem, são vários pilares que estão atrelados a emagrecimento, perda de peso. Eu prefiro falar emagrecimento em vez de perda de peso, porque você pode perder peso na balança e estar perdendo massa muscular. Essa também é uma questão, a relação nossa com a balança, que também temos que saber como ler essa relação. Muitas vezes você vai na balança, eu estou ganhando muito peso, estou engordando muito. Às vezes não é bem assim. Depois do intervalo, nós vamos continuar com a Paula Werneck, que vamos falar sobre essa situação da nossa relação do alimento com o ganho de peso. E principalmente sobre a conduta de um nutricionista hoje nessa luta contra a perda de peso. Tem vários tipos de condutas a serem tomadas. A medicina, a nutrição, a ciência evoluiu bastante. E o que temos hoje à mão, à disposição, para podermos vencermos essa luta contra, como disse a Paula, essa doença chamada obesidade. Então nós vamos a um breve intervalo, fique por aí, voltaremos em instantes com o nosso Cuidando de Você. A Prefeitura de Valadares e o SAI vão ajudar você que está a sua dívida ativa. E aproveite a chance para ficar em dia. Pagando à vista tem 90% de desconto nos juros e multas. E você ainda pode parcelar. Quando a notícia é boa, todo mundo comenta. Procure a central de atendimento da Prefeitura ou uma das unidades de atendimento do SAAI até o dia 22 de dezembro e fique em dia com seus impostos.
Prefeitura de Valadares, no caminho certo. Fala, turma de bota e chapéu, eu sou Marcelo Oliveira do programa TV Country, tô aqui para te convidar, dia 11 de novembro tem gravação aqui no Parque de Exposições em Governador Valadares. Confira comigo, tem Lucas Souza, tem Gabi Brito, tem Stephanie Gomes e meninos da pecuária. Vem pro TV Country, adquira sua mesa, no rodapé tem a chave Pix e o telefone de contato, espero por você. Variedades e presentes é na RH. Os melhores utensílios para sua casa e naquele precinho você só encontra aqui. Água de passar roupas da Tropical Aromas, só R$ 12,90. Difusor de ambientes Tropical Aromas, só R$ 11,90. Cesto organizador, a partir de R$ 6,90 a unidade. Dispensador de detergente, R$ 14,90. Esfregão Mob Spin 360, só R$ 89,90. RH Variedades e presentes da nossa loja para sua casa. Você quer fazer planos? Vitaplan, o plano de saúde que cabe no seu bolso. Complexo hospitalar, clínica, laboratório e atendimento 24 horas para cuidar de você. Vitaplan, Hospital Bom Samaritano. Seu plano é ter saúde. Já voltamos com Cuidando de Você, deu um tempo de hidratar, né? Como a nossa convidada disse, hoje é tão importante, em vários contextos, a hidratação. Nós já nos hidratamos, tomamos a nossa água, tomara que você também, daí é importante isso. Voltamos com a nossa convidada de hoje, mas antes de falar sobre o tema emagrecimento, a nossa relação com alimentação e tudo mais, eu quero chamar a atenção para você sobre o nosso parceiro, a RH Variedades e Presentes. Eu estive lá hoje, inclusive, olha, chegaram tantos itens para o Natal, eu assustei. O Natal está chegando, gente. Pois é, quando eu cheguei na loja, lá vi aquele tanto de pisca-pisca, tanto de enfeite. Falei, meu Deus, o Natal está chegando, o ano está acabando, é isso mesmo. RH Variedades tem mais de 15 mil itens. E lá, logo na entrada, você já vai ver todos os itens para enfeites de Natal e também para presentes. Por falar em presentes, na RH você encontra presentes para sua casa, para você, para o seu filho, para sua filha, para o seu amigo, para sua amiga. Então, para todo mundo você encontra vários itens lá. São 15 mil itens. E tem algumas ofertas especiais exclusivas para quem está assistindo o nosso programa. Vamos a essas ofertas. Então, a primeira oferta, que você pode dividir tudo em 10 vezes sem juros, inclusive, água de passar roupas Tropical Aromas, R$ 12,90. Mais oferta para você que é o difusor de ambientes, deixa o ambiente bem cheiroso, bem perfumado, também da Tropical Aromas, R$ 11,90. Tem mais oferta para você da RH Variedades, cesto organizador, estive lá hoje, levei estou levando uns 4 ou 5 porque está em promoção, para organizar ambiente, colocar medicação, colocar aqueles documentos, aquela papelada que fica jogada pela casa, organizador por apenas R$ 6,90 cada uma. Para você e para toda a família, né? Para o seu escritório, para a sua casa, vale a pena você levar para a sua casa e aproveitar essa oferta. Tem mais oferta? Dispensador de detergente, R$ 14,90. E como eu disse, você parcela em até 10 vezes sem juros. Tem um QR Code aí, você aponta o seu leitor de QR Code ou a câmera para esse QR Code, você vai para o Instagram e lá você confere todas as ofertas RH Variedades, como essa aí, que é o esfregão Mob Spin 360. Esse é o sonho de toda dona e dono de casa. Por exemplo, lá em casa, quem eu faço a faxina lá, tem que colocar o pano ali no rodo, para ficar passando. Depois tem que torcer aquele pano, passar de novo. Meu Deus, haja coluna e haja braço e haja mão, né? Dá muito calo. Aí você coloca na água com detergente, passa no chão, coloca naquele cestinho lá, seca, o esfregão ali fica perfeito. Não precisa baixar, tem ajuste de tamanho, inclusive, né? Para todos os tamanhos. R$ 89,90 e tudo em 10 vezes sem juros. RH Presentes Variedades. O zap está aí, endereço também, Peçanha 320, Centro Governador Valadares. Voltamos com a nossa entrevista e com a nossa entrevistada de hoje, Paula Werneck, nutricionista. Paula, quando alguém chega no seu consultório dizendo: Paulo, eu estou engordando demais, eu não sei o que eu como, às vezes eu como muito e estou engordando, às vezes outras pessoas falam assim, eu como tão pouco e estou engordando, o que eu vou fazer? Antigamente, eu lembro, eu já fui nutricionistas, eu ia lá, falava, olha, você vai seguir essa receitinha aqui, toma essa folha aqui, café da manhã isso aqui, colação isso aqui, almoço isso aqui, à tarde isso aqui, à noite isso aqui. Né? E a gente tentava e não conseguia. Né? Hoje, eu sei que as coisas mudaram bastante. O que você fala para esse paciente, para essa pessoa que quer perder peso? Então,
essa coisa de que você vai comer café da manhã, almoço, o dia todo, a gente realmente define, mas a gente define isso junto com o paciente, de acordo com o que você gosta, com as suas preferências, de acordo com aquilo que você tem acesso, que tem inclusive disponível na nossa região, na nossa cidade, nos nossos mercados. Não apenas de acordo com a sua necessidade, a gente precisa avaliar também aquilo que também vai te dar prazer. A dieta, ela não pode ser impossível de se realizar e ela precisa ser executável. Não adianta eu te prescrever uma refeição que exige certa, determinada preparação que o indivíduo não vai conseguir executar naquele momento do dia. Então, hoje existem vários subterfúgios que podem nos ajudar, como, por exemplo, os blends de proteínas, que as pessoas conhecem muito, como o whey protein, as proteínas vegetais, as frutas desidratadas, a gente pode lançar a mão, receitas que o indivíduo pode fazer em casa e conseguir levar para o trabalho, para o seu dia a dia. E existem várias estratégias nutricionais para a perda de peso, como, por exemplo, a estratégia low carb. O que é a estratégia low carb? A gente precisa tomar muito cuidado com a diferença entre low carb e cetogênica. Estratégia low carb é reduzir o excesso de carboidratos, principalmente os carboidratos ruins, que são os refinados. Excesso de massas, bolachas, pães industrializados, e o excesso disso que é ruim. A gente não pode demonizar o carboidrato. O carboidrato é fundamental para a nossa vida. Uma dieta cetogênica, uma estratégia cetogênica, que também pode ser utilizada num processo de perda de peso, mas no máximo 30 dias, a gente não pode ultrapassar, com exceção de situações especiais. Como, por exemplo, a dieta cetogênica, ela pode ser utilizada para indivíduos que têm convulsão. Tem trabalhos que mostram que a dieta cetogênica é muito bem tolerada e muito importante para pessoas que têm convulsão. Mas para a perda de peso, que é o nosso foco aqui, no máximo 30 dias. E o que é a dieta cetogênica? Significa reduzirmos o carboidrato do dia inteiro em apenas 30 a 50 gramas por dia. Isso é muito pouco. Uma banana, por exemplo, tem mais ou menos 30 gramas de carboidrato. Então, se o indivíduo come uma banana, nessa dieta cetogênica, praticamente ele já esgotou o carboidrato do dia. Então, nós temos várias estratégias. Essa low carb, que é reduzir o excesso do carboidrato ruim, a dieta cetogênica, o jejum intermitente. Lembrando que jejum, ele não é indicado para todo mundo, para todos os indivíduos. O jejum, ele precisa ser muito bem prescrito. E quando eu recebo esse paciente a primeira vez no consultório, ele não pode começar fazendo jejum. Jejum é para quem já está mais avançado. Então, muito cuidado em fazer jejum sem um acompanhamento. E não tem indicação para todas as pessoas. Se essa pessoa já tem um processo inflamatório iminente, ela vai piorar com o jejum. Por exemplo, se é um indivíduo que tem crises de enxaqueca, o jejum inicialmente pode não ser bom se esse paciente está tendo muitas crises. Ele precisa melhorar para depois a gente fazer o jejum. Ou seja, tem restrição calórica para emagrecer? Sim, mas existe um mix de outras coisas que nós podemos associar. Como, por exemplo, eu lanço muito mão na prática clínica dos fitoterápicos, que são ativos à base de plantas, que ajudam muito nesse processo. Como a gente falou do cortisol, existem hoje os adaptógenos. O que são adaptógenos? São plantas, como por exemplo, a gente tem hoje a ashwagandha, que é uma planta muito estudada, muito utilizada, que melhora muito esses níveis. Então, eles controlam esses níveis do cortisol, consequentemente vai nos ajudar nesse processo de perda de peso associada a uma restrição, mas é uma restrição, Márcio, que a pessoa consiga executar, que ela vai conseguir manter a longo prazo. Porque se não for algo desenhado especialmente para você, você até começa empolgado, mas no meio do caminho você abandona. E não é isso que a gente quer. O dito popular fala assim, para emagrecer basta fechar a boca, parar de comer, não é isso, né? Não, Ninguém tem que passar fome, muito pelo contrário.
Tem que ser... E cada indivíduo é diferente do outro. O protocolo que serve para mim não serve para o outro. Então, por isso que é importante o acompanhamento profissional. Isso. Né? E os exames bioquímicos também são fundamentais. Geralmente, eu peço que o paciente traga os exames que ele já possui em casa. Mesmo, às vezes, vocês falam assim, o paciente fala assim, mas meu exame está velho. Não, já é importante para que eu tenha uma noção da sua condição clínica. E aí a gente vai acrescentar, principalmente aqueles associados à nutrição, como a vitamina D, vitamina B12, a B1, vitamina A, vitamina C, mais os níveis glicêmicos, enfim. Esses exames são fundamentais para avaliação, porque a nutrição vai ajudar o indivíduo a emagrecer, mas a alimentação associada à atividade física e a todos os outros fatores relacionados ao processo inflamatório também vai trazer vários benefícios para esse controle metabólico, controle glicêmico, controle de uma esteatose hepática, controle de uma função renal. Pois é, são muitos os fatores que levam a ganho de peso e muito que ser feito para levar à perda de peso. Nós estamos falando aqui em estética, estamos falando em saúde, porque a obesidade é uma doença, pode causar diversas outras doenças que podem levar à morte. Então, hoje, é claro que o programa tem seu tempo, né? O tempo se esvaiu, o tempo está acabando, mas quando o assunto é grande e deixa um gostinho a mais, com certeza é bom porque a gente tem mais uma pauta e mais um convite a ser feito. Então, já deixo aqui no ar, ao vivo, esse novo convite a Paula Werneck para retornar ao nosso programa. Para falarmos sobre outros assuntos, a gente pode falar aqui sobre alimentação para quem tem diabetes, quem tem problema renal, bariátricos, né, que é um assunto hoje fantástico. Recentemente esteve a doutora Emerson aqui falando sobre cirurgia bariátrica. Então, o convite está feito, gostaria que você voltasse aqui. E para você que acompanhou o nosso programa, está disponível no nosso Facebook. Assista de novo lá e compartilhe sem moderação esse link para todo mundo saber o que foi falado aqui. São informações preciosas. Porque além de nutricionista, atender ali no consultório, ela também foi professora da Univale, então ela falou aqui como professora também ensinando a gente. Mais uma vez, obrigado, muito boa noite, bom fim de semana. Boa noite, obrigada. E a você, muito obrigado pela sua audiência, continue na programação da TV Rio Doce, cuidando de você, volta na segunda-feira com mais um tema, vamos falar sobre problemas auditivos e transplante coclear, é um transplante que é feito em Valadares, que devolve a audição às pessoas que perderam essa condição. Então, fique com Deus e até segunda-feira. Boa noite.